Hoje vamos analisar Hell's Paradise de Gokuraku de Yuji Kako, que é um dos meus mangás favoritos, né? Se não meu mangá favorito, eu ainda não terminei de ler, mas muito provavelmente vai se tornar meu mangá favorito. E, bom, né, não é só por isso que eu trouxe ele aqui para analisar, né? Porque eu poderia trazer mangás que têm qualidades técnicas, né? Agora estou falando de coisas técnicas melhores, como o Dragon Ball, Chainsaw Man, Hunter x Hunter, ou até, por exemplo, 20 Century Boys, né? 20 Century Boys. Porém, eu escolhi Hell's Paradise aqui porque esses outros autores, eles são... Não que eles sejam perfeitos, né? Mas eles têm uma ou outra coisa que eles fazem, tipo, estupidamente bem. Uma qualidade técnica muito acima do que a gente vai conseguir por agora alcançar, né? Então, por exemplo, o jeito que o Togashi organiza os names dele é muito elevado ainda. Então ele toma decisões muito excêntricas, né? Dá pra dizer assim, que a gente não consegue entender ainda direito como que funciona ou como replicar, né? A gente até entende porque que é bom, mas é uma coisa tipo, funciona porque é o Togashi que fez. Mesma coisa pro jeito que o Fujimoto varia entre cenas extremamente psicodélicas e cenas extremamente profundas, ou como Toriyama faz uma narrativa visual extremamente clara e eficiente, mesmo sem nada, entre aspas, demais assim, impactante, né? Então são coisas que é difícil compreender se você é mais iniciante. Porém, Hell's Paradise ele não tem isso, né? O Yuji Kaku ele começou a se tornar um mangaka assim de verdade há pouco tempo, relativamente pouco tempo, porque, por exemplo, Hell's Paradise terminou em 2021, né? E o anime tá saindo agora, né? Tipo, vai lançar a segunda temporada do anime agora em janeiro de 2026. Então é um autor relativamente recente, né? Contemporâneo. E ele já foi assistente do Fujimoto, tá? O, o Yuji Kaku. Então, ele não é um autor ainda muito conceituado no meio, muito profissional, até porque também depois de Hell's Paradise ele fez Yashimon, que foi um fracasso, só teve 3 volumes. Então ele não é um autor excepcional ainda, uma lenda viva do mangá ainda. Então o Hell's Paradise, apesar de ser muito acima da média dos mangás que a gente vê hoje em dia, ele é aquele famoso mangá que ele é bom em tudo, mas ele não é excelente em nada em específico. Talvez em questão de arte seja, né? Não, não tô pra julgar isso aqui. Mas ele não tem uma quadrinização excepcional, incrível, ou um shotenketsu muito inacreditável, ou então personagens extremamente bem construídos e bem icônicos. Não, ele não é esse tipo de mangá que é excepcional em alguma coisa específica. Mas ele é muito bom em tudo, ele é muito competente em tudo. Por isso que ele é um bom mangá para analisar para iniciantes. Porque ele não reinventa a roda em nada, né? Ele é relativamente simples até de se analisar. Porém, é ótimo para explicar para os iniciantes o que faz um mangá ser bom, né? Que competências precisa ter para um mangá ser bom. Então, muitas vezes acontece de iniciantes quererem fazer um mangá incrível e acabar inventando muita moda, assim, e acaba que tenta fazer algo muito além do que consegue e acaba que não é exatamente aquilo que vai fazer o mangá dele ser bom. Então, enfim, né, eu já falei bastante coisa aqui sobre o motivo de eu ter escolhido Hell's Paradise para a análise de hoje. Então vamos começar direto a análise, né? A primeira coisa que eu queria analisar são as capas. Eu não falei muito das capas no vídeo que eu falei sobre o motivo de Sense Life ter feito sucesso, porque eu não tinha muito o que comentar das capas de Sense Life. Porém, aqui em Hell's Paradise eu tenho que dar destaque a isso, porque diferente de muitos iniciantes que eu acabo vendo, por exemplo na Flip Through, que tentam fazer uma capa que, nossa, você bate o olho assim já entende exatamente sobre o que a história vai acontecer. O Yuji Kaku não faz questão disso. Então você deve estar vendo, né? Mas nossa, então por que Nossa, então deve ser uma capa ruim, né? Porque não fala do que a história vai ser, então eu vou olhar e não vou entender o que a história vai ser. Porém, a questão é que a capa não precisa explicar nada da história. Ela tem a única função de chamar a atenção do leitor. Então é isso. Tipo, nas prateleiras, se você vê a capa de Hell's Paradise, ela chama muita atenção. Por conta das cores no fundo, o contraste que tem com os personagens meio esbranquiçados na frente. O título mesmo, né, que tem toda uma moldura,
tipografia diferente. Então a capa chama muita atenção por conta da forma que ele coloca, né? Então a questão mais da capa é ela chamar atenção no meio, em outros meios. Tem a capa de Assassination Classroom, as capas de Assassination Classroom, que são bons exemplos também. Que elas são extremamente simples, é um rosto do sensei lá e uma cor no fundo. Mas elas chamam muito atenção por conta disso, de serem diferentes e da questão das cores, etc. Então, quando você for fazer a capa do seu mangá, não pense em fazer uma capa que vai explicar sobre o que a história está acontecendo, não. O objetivo da capa é chamar atenção. É a pessoa bater o olho na lista de quadrinhos lá da Flip Through, por exemplo, e chamar a atenção do seu mangá. O seu mangá chamar a atenção lá naquele meio. E não importa muito o que você fazer para chamar a atenção, desde que chame a atenção propriamente. E aqui em Hell's Paradise mostra bem isso, né? Porque, por exemplo, a primeira capa do primeiro volume tem tons de roxo e azul, né? Que chamam muita atenção. E o Gabimaru meio que caindo do céu com um todo branco assim. Então é uma capa que chama atenção. Deixa você curioso para ver, né? Mesma coisa com a capa da Sagiri. E a gente chega aqui em outro ponto que é a primeira página, né? A primeira página é sempre a página da direita aqui, que o mangá é lido da esquerda para a direita, né? Então, é a primeira página que é sempre da direita, ela sempre vem sozinha. Tem casos que vem duas páginas de uma vez, que né, como em Dandadan ou Sense Life também começa com duas páginas de uma vez. Mas é mais comum começar só com uma página, tá? Os capítulos. E a primeira página ela é importante porque ela chama a atenção, ela serve para chamar a atenção do leitor. Então ele pode ter pegado o seu mangá para ler, folhear por conta da capa, mas o que vai definir se ele vai ler ou não vai ser a primeira página. E por que eu digo isso, né? Porque diferente de um livro ou de um filme normalmente você vai ver alguns minutos do filme para depois dropar ele. Você não quer tipo, ah, nossa, nos 5 primeiros segundos o filme já tem que ser o filme perfeito, senão eu não vou assistir. Normalmente você dá mais chance. Ou tipo uma série, você vai ver pelo menos os 3 primeiros episódios para depois dropar ela. Um livro, dificilmente você vai. O livro é um pouco mais perto disso porque tem a questão de a primeira frase tem que chamar atenção também. Mas normalmente você dá chance pelo menos para o primeiro capítulo, no mínimo para a primeira página do livro. Mas em mangá, as primeiras páginas do livro. Mas em mangá, o leitor ele não vai ter essa questão de querer, nossa, folhear todas as páginas assim só para ler tudo, só para ver se vai curtir ou não. Ele quer logo de cara. O mangá é assim que funciona. Então ele ou vai folhear o seu mangá assim e ver alguma coisa interessante, tipo, nossa, que cena legal. Ó, nossa, que cena legal aqui. E depois ele vai voltar para ler. Ou ele vai só ver a primeira página e gostar assim e seguir lendo. E aqui Hell's Paradise ele consegue fazer isso muito bem de chamar a atenção com a primeira página, porque você pode perceber que ele faz coisas que não são muito recomendadas aqui em primeira página, tipo ter muito texto. Tem bastante texto aqui na primeira página. Porém, isso não deixa a página ser ruim, porque a primeira coisa que você vê quando abre a página é um maluco que com cabelo branco, né, que chama bastante atenção, e um cara que vai decapitar ele. E todo esse texto aqui é meio que só serve para fazer o clima da história. Porque ele fala, decapitação demanda uma técnica de espada exemplar. Então você já fica, nossa, o cara vai ser decapitado? E o fluxo da página aqui também é bom, né? Porque você pega aqui, pega a espada, aí vai. Aí você segue para baixo, fazendo o movimento da espada, né? Do cara que ele vai decapitar o Gabimaru. Então você fica tipo, e tem um quadrozinho de isca aqui. Então você fica intrigado para ver o que vai acontecer com o cara que vai ser decapitado. Então, essa página chama atenção não porque tem uma imagem gigante nela que chama muita atenção, mas porque tá numa situação que chama atenção, né? Tipo, o cara vai ser decapitado. E aqui tá explicando, tipo, nossa, que é difícil cortar a cabeça porque ela tem muito músculos e vértebras. E que normalmente é uma coisa que precisa atacar várias e várias vezes a cabeça até decapitar. Então você fica tipo, caramba. E chama atenção pra ler. E logo quando você vira a página, pá, a espada quebra. E aqui novamente o fluxo eu acho muito bom. E você percebe, tipo, fala, esse é o ninjutsu dele. Você percebe, é um ninja. Entende que é um ninja. E ninjas são legais, né? Você gosta de ninja.
E depois ele fala, tipo, porque eu não posso morrer, porque eu não morro. Então, toda essa intriga aqui, esse suspense chama atenção pro leitor ler. Tipo, ele entende, tipo, esse cara não vai ser decapitado fácil, morto fácil. Ele aparentemente está sendo executado. Ele é um ninja e ele aparentemente quer morrer ou não consegue morrer. Chama atenção. E se não bastasse só isso daqui já seria o suficiente, mas ele ainda faz questão de fazer uma splash page aqui do lado. Que splash page não são nada mais nada menos do que páginas com um quadro só, né, com uma arte gigante. Que é um bicho totalmente corrompido por flora, que é um bagulho meio bizarro, né, que você vai entender só depois que lê o mangá inteiro. E que tem sangue e tal. Então, esse desenho também intriga você, porque dá um gostinho da história que, tipo, tá uma situação, entre aspas, normal, pé no chão aqui, alguém sendo decapitado. Tudo bem que a espada da pessoa quebra aqui, né, mas ainda é uma situação plausível. Só que tem um bicho bizarro, então a história não vai seguir por esse caminho. Então você fica, essas 3 páginas aqui deixam o leitor curioso para ver o que tem a acontecer. E muitas vezes os autores aqui iniciantes do Brasil esquecem isso, de fazer páginas que deixam o leitor querendo ler mais, né? Curioso logo de cara. Normalmente eu já vi muito isso. Tem umas 5, 10 páginas no primeiro capítulo que não chamam atenção em nada, só preparando para alguma coisa legal que vai acontecer depois. Mas não chama atenção por si só. Então por que eu vou. O leitor não vai se dar o trabalho de ler 10 páginas só para chegar na parte boa da sua história. Se ele não vai se dar o trabalho de ler 10 páginas, imagina então 10 capítulos. Não, isso não existe, gente. Sim, seguindo para análise aqui. Logo depois disso, o Ishikaku faz questão de continuar chamando a nossa atenção, né? Porque a gente vê um quadro legal logo depois que a gente vira a página. E entende mais do Gabimaru, que é o nosso protagonista. Então ele dá ênfase aqui no personagem logo de cara. O que é uma coisa muito, muito bom, tá? Com muitos autores eles tentam se sustentar em uma narrativa muito interessante ou em uma coisa muito legal que está acontecendo, mas no geral o que mantém o leitor lendo, principalmente no primeiro capítulo, são os personagens. Por quê? Eu já fiz um vídeo aqui sobre por que mangá é personagem, né? Porque o personagem é tão importante. Então vai lá ver, que eu não vou fazer questão de ficar explicando de novo aqui não. Então o personagem aqui ele dá muito destaque a ele, por isso que logo depois dessas primeiras páginas aqui, que só serve para chamar atenção, ele já explica sobre ele, que ele é um ninja, que a vida dele não tem valor, que ele passou por um treinamento rigoroso. E aqui a gente também vê a Sagiri, né, que é a nossa segunda protagonista, entre aspas. E não é muito spoiler isso, porque a gente já vê ela competindo em espaço aqui com o Gabimaru, tipo... Tem 2 quadros aqui, praticamente do mesmo tamanho, e os dois estão conversando aqui, né? Então, normalmente, quando você apresenta um personagem de corpo inteiro na história, é porque ele vai ser um personagem importante. Então, isso é inclusive uma dica do Toriyama, tá? Apresentar personagens de corpo inteiro quando aparecem. Então a gente chega aqui e tal, eles conversando, etc. E a gente tem até uma cena de interação legal aqui, porque ela fala, tipo, você sabe ninjutsu? Ele, sim. Aí ele, pode me mostrar? Ela, pode me mostrar? Ele, por quê? Tô curiosa. Aí ele, não. E a gente vira a página aqui, vai ser queimada na fogueira. Isso é uma coisa que Jigokuraku faz muito aqui nesse primeiro capítulo, sempre tá lá, você vira a página, vai ser decapitado de alguma forma. Aí não é. Ele vai ser decapitado de alguma forma. Aí não é. Mas ele vai ser decapitado não, vai ser morto, executado de alguma forma. Mas não é. Então é sempre esse ciclo de Shotenketsu que ele faz muito bem aqui. Então, aqui, por exemplo, ele vai ser queimado na fogueira. Aí tem todo um texto extenso aqui, só que esse texto em si ele é lido pelo leitor não porque é um texto super interessante, mas porque ele serve para dar tom para a história. Então, por exemplo, aqui tá o cara morrendo, sofrendo, e aqui tá descrevendo exatamente por que ele tá morrendo e sofrendo. Porque o método de execução é muito doloroso e tal. E, por exemplo, nesse spread também a gente tem um claro fluxo de Shotenketsu, que o Yuji Kasu faz muito, né? Que é a estrutura narrativa do Oriente. Eu também já fiz um vídeo sobre. Então, por exemplo, aqui a gente tem o Ki, né? Que é a introdução, que aí explica, tipo, o que... ele vai ser queimado na fogueira. Dá a informação básica que a gente precisa e chama a nossa atenção.
Aí aqui ele desenvolve, né, essa ideia, tipo, fala, nossa, como é ruim ser queimado na fogueira. É uma coisa impossível, assim. Aí vem aqui e tal, percebe que o Gabimaru também é resistente, desenvolve isso de novo, né? Fala, tipo, a lança quebra quando vai atacar ele. Aí, pô, ele é queimado. Aí a quebra de expectativa é que, ele não surgiu efeito nenhum a queimada na fogueira. Apesar de toda essa coisa, tipo, nossa, é uma execução concebida apenas para incendiários, que, nossa, colhe o calor do corpo, faz o músculo quebrar os ossos, e é tão doloroso que eles executam antes da queimada só por misericórdia. E ele sobrevive de boa. E aqui a gente tem o Ketsu para levar para a próxima página. Então é muito comum esse fluxo aqui em Jigokuraku de um Shotenketsu aplicado em 2 páginas, 3, 4 páginas. Porque faz o fluxo de leitura ficar mais gostoso, né? Você vê assim, tipo, tal. Nossa, ele vai ser. Nossa, que punição horrorosa. Ah, mas ele tá de boa. Aí a gente segue com a conversa aqui dele com a Sagiri. Tipo, mostra uma frieza, um profissionalismo dela aqui, né? De falar, não tô aqui pra conversar com você, eu só tô aqui fazendo trabalho, é isso aí. Aí explica mais do Gabimaru e segue para a próxima página. Inclusive esse é um fluxo interessante do mangá aqui, porque é sempre assim, uma forma de executar o Gabimaru acontece, não funciona, aí depois a Sagiri tem uma conversa com ele, aí vai tentar ser executado de novo, não consegue, aí tem uma conversa com ele, é executado de novo, não consegue, aí tem uma conversa com ele, aí, enfim. Por que que é isso, né? Porque alivia a tensão, né, nessa conversa, que apesar de ser uma conversa que não é, tipo, leve, assim, né? Tá falando, tipo, meus pais foram mortos quando eu era bebê, treinamento rigoroso, ninja não tem vida. É uma cena relativamente calma, não tá acontecendo nada de impactante. Então tá aliviando a tensão, né? Preparando o terreno para um momento de maior tensão, que é quando ele vai ser executado. Tá lá, fala, nossa, dilaceração por bois, 2 bois vão puxar a perna dele, vão rasgar ele no meio. E aqui temos cenas de ação boas também, né? Porque, por exemplo, a gente vê que o touro tá indo para essa direção, e o touro já tá aqui, ele vai para essa direção, ele tá indo para essa direção. A gente vê o pé dele dessa direção, ele puxando a corda dessa direção. E a gente vê os 2 bois caídos no colo dele, tal, e segue na leitura. A leitura aqui, o fluxo de leitura é competente, né? Como eu disse, os balões estão colocados de forma que flua legal aqui. Tem tipo muita composição de balão aqui no topo e depois desce, porque é uma leitura gostosa de fazer. Então, tipo, às vezes 2 balões em cima não flui tão bem. E mesmo quando tem um balão muito embaixo, depois tem um balão em cima, que flui legal. Então, o fluxo aqui nunca deixa a desejar, né? Aqui, apesar de ser um balão embaixo, você desce pelo rosto da Sagiri aqui e tal, e já passa pra cá. Então é sempre de boa. E uma coisa que o Yu Shikaku também faz, que é muito bom para iniciantes, que às vezes eles pecam, é na questão da variação. E no objetivo da página, que são 2 coisas muito importantes do name. Inclusive eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. Se vocês quiserem, né, comenta aí que vocês querem um vídeo sobre um outro vídeo sobre name, que tem bastante coisa para falar sobre name. Mas que, por exemplo, sempre que um autor vai fazer uma página ou uma spread, né, que são essas páginas duplas, por isso que eu analiso sempre 2 páginas de cada vez, porque quando você abre o mangá é sempre 2 páginas. O autor tem que pensar em 2 coisas: em como montar essa página de um jeito interessante para o leitor, né, e como cumprir o objetivo dela, né. Então, para deixar uma leitura interessante, uma leitura gostosa, sempre tem que tentar variar nos enquadramentos e nas coisas. A variação é um dos princípios meio que básicos do name aqui, né? Junto com a clareza. Então tem que ser fácil de entender, fácil de ler e ter variação. Porque se ficar muito monótono, o leitor vai perder interesse. Então aqui, por exemplo, esses 2 quadros poderiam ter o mesmo tamanho. Por que não tem? Primeiro porque esse quadro aqui tem um balão de texto maior, então por isso que ele é maior, para que ele demora mais tempo na narrativa, né? E segundo, para variar, porque aqui tá, ó, pá, aí tem um quadro maior. Aí aqui tem um quadro maior, aí daqui tem outro quadro. Então, tanto na página tem variação de quadros, né? Os quadros costumam não ser do mesmo tamanho, a não ser que tenha algum motivo específico, tá? Por exemplo, aqui a gente tem os 2 quadros quase do mesmo tamanho, porque estão apresentando 2 personagens, que são meio que equivalentes, né, em atenção na história.
Então o leitor entende isso, tá, esses dois personagens estão disputando o mesmo espaço, aqueles dois são importantes igual. Ou, por exemplo, aqui, por que é igual um quadro? Que é uma cena meio de comédia, dá pra dizer assim. Não de comédia, mas de interação entre eles. Tipo, ela tá falando, estou curiosa. Ele, não, velho. Por isso que são dois quadros de tamanho igual. Mas se não tiver muito motivo para os quadros serem de tamanho igual, é bom que sejam de tamanhos diferentes. Outra coisa que o Yuji Kaku faz, que é bom, né, em questão de name, é que além de ele usar enquadramentos variados em uma página e nas duas páginas, né, tipo, não tem nenhum caso aqui de tipo que as duas páginas são muito parecidas. Não, sempre são diferentes. Podem até ter tipo quadros de tamanho semelhante, tipo, isso aqui é um quadro lateral, esse daqui também é um quadro lateral, mas não estão na mesma posição e na mesma composição, né? Ele sempre faz questão de colocar quadros de destaque. É uma coisa que o Yuji Kaku faz muito bem, é quadros de destaque. Principalmente splash pages, que são essas páginas grandes aqui. Ele faz muito bem isso. Então toda a spread dele tem pelo menos um ou dois quadros de destaque. Por que tem quadros de destaque? Porque é bom para a leitura. A leitura fica mais gostosa se você tem quadros com maior destaque na página. Se todos os quadros estiverem meio que competindo a atenção, vão perder, os quadros em si vão perder o impacto. Então é uma questão de construção. Eu falei um pouco disso no Sense Live, no vídeo de Sense Live. Que a gente tem, por exemplo, aqui um quadro longo não, um quadro grande, para chamar a atenção, tal, impactante, mostrar a questão tal. E depois uma sequência de quadros menores aqui, para complementar a página. Aí depois a gente tem aqui os dois em um quadro grande e quadros menores para complementar a página. Aí aqui a gente tem um quadro menor para um quadro grande. Então essa variação, né, entre quadros pequenos e quadros grandes é importante para o leitor entender o que é mais importante na sua história. Porque a quadrinização do mangá ela serve para mostrar o que você quer para o leitor de um jeito emocionante, de um jeito interessante e de forma com que ele vire as páginas. Então o Yuji Kaku consegue mostrar o que ele quer de uma forma interessante, que mantém o leitor entretido lendo, de uma forma expressiva, né, ele mostra as emoções, faz o leitor sentir coisas, e o leitor, consequentemente, vira as páginas interessado na história ou nos personagens. Então, por exemplo, ele quis mostrar aqui o sofrimento que é essa tortura aqui, tortura não, essa execução aqui, que é a queima na fogueira. E para isso ele decidiu usar essa quantidade de texto e essa imagem grande aqui. E isso funciona bem, por isso que é uma página boa. E ele quis destacar isso para contrastar com o que vai acontecer com o Gabimaru. Por isso que ele coloca o Gabimaru em um quadro maior aqui. Ele não coloca um quadro do mesmo tamanho que esse daqui ou maior que esse daqui porque não é tão importante assim para o leitor saber que tipo, o Gabimaru se queimou. É importante, mas não é mais importante do que essa construção de tensão aqui. Porque se esse quadro aqui fosse maior, tipo, tivesse cobrindo essa página inteira, por exemplo, isso daqui perderia menos impacto. Perderia impacto, na verdade. Então é toda essa questão de hierarquia de atenção, né? De o que é mais importante, o que eu quero que o leitor se importe mais, o que eu quero dar destaque. E muitas vezes os autores não têm essa noção, né? Tipo, eles pensam, tá, o objetivo da minha página é isso e coloca de qualquer jeito. Ou coloca de um jeito, mas não tem intenção, né? Por exemplo, aqui, o objetivo aqui é mostrar, ele vai ser queimado na fogueira e não vai funcionar. Esse é o objetivo dessas duas páginas. Mas ele coloca que dá destaque, né, a essa questão da como essa fogueira, queimada na fogueira é terrível. Aí ele vai dar destaque aqui que é tão terrível que até a galera até tem misericórdia. Aí coloca ele queimando num quadro pequeno, porque não é uma coisa que está sofrendo tanto, né? Tipo, um quadro pequeno, então ele não está sofrendo tanto. E coloca um quadro relativamente maior para ele bem. E dois quadros pequenos para servir de isca para a próxima página, né? Então tudo que ele fez aqui foi intencional para cumprir o objetivo da página, que era mostrar que é um método muito doloroso e mortal e que o Gabimaru ficou de boa nisso. Era esse o objetivo da página. É simples, claro, direto, porém ele executa muito bem. Ele não executa isso de uma forma excepcional, como por exemplo, o Togashi faz a longo prazo, o Fujimoto faz, só que ele executa de uma forma muito decente. E muitos mangás, eles não fazem isso, né? Eles não têm essa noção de, tipo, o objetivo da minha página é tal, que forma que eu faço esse objetivo se cumprir da melhor forma, né?
Ah, será que eu coloco um quadro grande para dar destaque para isso, que é mais importante na página, e depois eu coloco um quadro menor para isso e tal? Não, eles não têm essa noção, né? Eles fazem de um jeito mais intuitivo, dá para dizer assim, o que eles vão achando legal. Isso não é necessariamente culpa dos autores. Nossa, os autores brasileiros são incompetentes, isso aqui. Não, porque eles não têm essa noção, né? Não é ensinado isso pra gente. Lá no Japão tem tipo, faculdade de mangá. Faculdade não sei se tem exatamente, mas tem muitos cursos de mangá de longa duração. Assim, no Brasil só tem um, que é, infelizmente nem todo mundo tem condição de pagar. E essas informações a respeito de name, fluxo de página, quadros de destaque, ainda está muito na superfície aqui. Não na superfície no sentido de, tipo, quem está divulgando isso divulga de forma rasa. Mas que, tipo, é difícil você encontrar essas informações. Tem que fazer uma pesquisa mais profunda em mangá. E nem todo mundo tem essa disposição de ficar estudando profundamente mangá. Então, por isso que canais como o canal do Izu, ou o Ikedaken, ou até o meu aqui, divulgam essas informações de um jeito mais acessível para as pessoas, né? Enfim, seguindo aqui, né, a gente vê a execução de bois. E aqui a gente chega num flashback, que é um outro ponto que o Yuji Kaku é muito bom. Que toda vez que tem um flashback, ele coloca a calha aqui no fundo preta. A calha é o espaço em branco. E por que ele faz isso? Para ficar claro que é um flashback que está acontecendo. É outro dos princípios do naming, que eu chamo, né? Que é a clareza. Aqui eu falei um pouco da questão da variação, né? Mas aqui a clareza também é um fator muito importante. A questão da variação e a questão da intensidade, né? De ter quadros de destaque ajudam nisso da intensidade. Mas por que a clareza é tão importante? Porque o leitor, quando ele pega o mangá, ele quer entender as coisas de um jeito fácil e rápido, né? Então, por exemplo, aqui, o que o Yuji Kaku quer mostrar aqui? Quer mostrar que é um flashback do personagem e que essa personagem aqui é uma figura importante para a história. E que ele tá meio que tipo, com raiva dela, alguma coisa assim. Então, como que ele faz isso? Ele coloca um fundo preto, que é a primeira vez que tem um fundo totalmente preto aqui, tirando nesse começo aqui, né? Que não é um fundo exatamente preto, tem uma textura, mas... Primeira vez que tem um fundo preto, então você entende, tá, mudou a vibe. E tem esse quadro aqui que ele serve para chamar atenção, não, para como uma transição, né? Um quadro branco, só com texto, e ele tá falando que vai contar tal do passado. Já tá contando do passado aqui, então serve como transição para o flashback. Então o leitor entende fácil, tá, ele tá falando do passado dele, e aqui a gente tem, tá, o fundo tá preto, então tá em outro lugar, assim dá pra dizer, e tá contando de outras coisas, tal. Então você entende fácil e de forma clara que é um flashback, você não tem nenhuma dúvida de que é um flashback. E a clareza é muito importante por conta da questão da experiência, porque o mangá ele valoriza mais a experiência de leitura do que propriamente o conteúdo da leitura. Então, a experiência ser uma experiência fácil de ler, né, um mangá ser um mangá fácil de ler e fácil de entender, é o que faz ele ser tão atrativo para o leitor, porque ele consegue ler rápido o mangá e ficar fluido, ficar imersivo, você não precisa quebrar a cabeça para ler um mangá. Por isso que muitos mangás que é tipo difícil de ler ou tipo é difícil de entender o que está acontecendo são mangás mais ruins, assim dá para dizer. Porque essa questão da fácil leitura, do mangá de ser uma leitura fácil de ler, clara, acessível, é o trunfo do mangá, por dizer assim. Então você mostrar o que você quer, as emoções, né, manter o leitor interessado de uma forma clara, é um dos charmes mais fortes do mangá. Por isso que o Akira Toriyama, que fez Dragon Ball, fez tanto sucesso, mesmo com uma obra que não é tão, tipo, narrativamente profunda ou cheia de camadas, coisa assim. Dragon Ball é relativamente simples, não tem nada excepcionalmente absurdo em Dragon Ball antes do Super, né? Porque o Akira Toriyama ele gostava de coisas simples e ele queria fazer uma narrativa muito clara e fácil de ler, com influências claras do Torishima também. E por isso que Dragon Ball se tornou um sucesso mundial, porque era uma leitura fácil, gostosa e prazerosa de ler, imersiva. A narrativa visual, né, era muito fluida, os balões, a questão do entendimento da página, a leitura. Então sempre que você estiver fazendo seus mangás, pense em como deixar as coisas claras. Não claras no sentido de tipo, ele vai entender. No sentido de ele tem que entender, ele necessariamente vai entender.
E você tem que descobrir formas de fazer isso que não sejam chatas. Que também tem isso. Você pode deixar sua leitura clara, só que se ficar uma leitura clara e chata, não faz sentido também. Então, por exemplo, aqui ele poderia colocar tipo um quadrado e escrever flashback e mostrar para o leitor, então ele está falando flashback. Só que isso é chato. Por isso que ele faz toda essa questão, tá? Um quadro branco, aí depois mostra aqui a calha preta. Então a forma que o Yoshikaku aqui faz para deixar a leitura clara é uma forma interessante. É fácil de entender, é clara e interessante. Enfim, seguindo aqui na leitura, a gente vê que, tal, ele tá falando meio que mal aqui dessa mulher, que é, entre aspas, a esposa dele, que mostra um pouco do dia a dia deles, e conclui aqui no flashback dele sendo preso. Então, depois desse momento de tensão aqui, e aliviar essa tensão, tipo, deu tudo certo, a gente tem um flashback, e a gente segue para uma conversa da Sagiri com esse cara aqui, aleatório. Que também fala, entre aspas, de outro flashback. É literalmente uma página preta, uma página branca e depois 2 páginas pretas. Tipo, dá a entender que, tipo, ele é esse monstro aqui e tal, contra da tá, ele nem gosta nem da esposa dele. Você viu, tipo, que, nada que conseguiu matar esse cara. E ainda tem um cara falando, tipo, você viu quem cara é? Ele, é o antigo ninja da Yogakuri? Ele, não. Mas ele é o Gabimaru, o vazio, um homem desprovido de sangue e lágrimas, que matou mais de 20 homens antes de ser capturado. Ele é muito perigoso. E aqui você vê uma splash page gigante, um monte de cena legal aqui e tal, gente matando ele preso aqui embaixo dos corpos. É muito intenso aqui essa cena, muito tensa. Mas depois conversa. Então esse fluxo aqui de tipo, uma cena tensa, aqui uma cena tensa, aí alivia. Aí uma cena mais tensa, aí alivia. Aí uma cena mais tensa, aí alivia. É um fluxo de mangá normalmente. O mangá tem esse fluxo de montanha-russa, né? De tipo, aliviar a tensão, aumentar a tensão, aliviar a tensão, aumentar a tensão. Porque é um fluxo gostoso de ler. E entra também na parte do Kushotenketsu, que o Kushotenketsu tem isso, de você construir uma expectativa, alguma coisa na história, para depois quebrar ela, usar essas coisas que você construiu para tipo, explodir na cara do leitor. Então, todas essas cenas mais calmas, assim, tipo essa página aqui inteira, dá pra dizer que essas 2 páginas, de certa forma, junto com um pouco do flashback aqui, aliviam um pouco a tensão, né? Constroem toda essa questão lá do flashback dele e tal, desse mistério do flashback, para depois mostrar tipo a visão que o mundo tem dele, tipo, nossa, ele é um monstro. E depois aqui ela falando, tipo, conversando normal com ele pensando, tipo, por que eu não morro? Eu tenho apego à minha vida, porque eu tô resistindo à execução. E tipo, ele, na execução de amanhã. Depois dessa tensão toda ser aliviada, né? Ser tipo, construída essa ideia de tipo, não, tal, ele vai morrer, ele deseja morrer, essa pessoa confusa, né? Esse personagem confuso. A gente tem isso daqui, um splash page gigante dele saindo de um caldeirão de lava. E aqui, claro, você não entende aqui de cara que é um caldeirão de lava, né? Mas aqui explica depois. Então tem tipo toda uma tensão aqui que tá sendo aliviada, que tá sendo construída, né? Tipo, não, ele vai morrer, ele vai coisar tudo mais, para depois quebrar toda essa tensão aqui e depois aliviar de novo. Dele, tipo, por que eu não morro? Então o mangá ele tem esse fluxo de leitura gostoso porque ele é sempre assim. Ele constrói uma expectativa, uma tensão, uma coisa, um alívio, para depois tipo, quebrar a expectativa, explodir a tensão, usar tudo que ele construiu para tipo, explodir na cara do leitor. É como um estilingue, né? Um bom exemplo. Um inscrito do Izu que deu esse exemplo no vídeo dele. Que o mangá é como um estilingue. Você vai, colocar a pedrinha, puxa com tudo para depois estourar. Então o que o Yuji Kaku faz aqui é usar esse estilingue várias vezes. Então tipo aqui a gente tem ele tá puxando o estilingue, puxando estilingue, puxando estilingue, aí solta. Aí puxando estilingue, puxando estilingue, puxando estilingue, aí solta. Aí puxando estilingue, puxando estilingue, puxando estilingue, solta. Então esse fluxo que é legal do mangá.
Seja, isso daqui pode ser feito, seja tipo construindo cenas tensas e entregando esse momento aqui, ou quebrando expectativas mesmo, tipo aqui, tá, tudo mais, tal, depois de um flashback do Gabimaru, dele ter fugido da vila, tudo mais. Aí ele vai falar, você sabe quem ele é e tal, aí você, beleza, vai falar um pouco do Gabimaru. Aí, pá, não, o Gabimaru, o vazio, oh my god. Então, tem várias formas de você fazer esse fluxo montanha-russa, né, de ficar subindo, descendo. E eu vejo que muitos autores pecam nisso, né? Eles colocam o fluxo, o ritmo da história de uma forma meio que só serve para narrativa, né? Então, tipo, eu vou colocar essa cena aqui porque, né, vai contar a história. O mangá não é sobre contar a sua história, é sobre como você conta a sua história. Então você tem que tentar contar a sua história de um jeito envolvente. Como aqui em Hell's Paradise, ele faz toda essa questão do fluxo, tal, da leitura, do ritmo, dessa questão de aliviar a tensão, aumentar a tensão, aliviar a tensão, aumentar a tensão, aliviar a tensão, aumentar a tensão. Porque deixa o leitor envolvido, deixa ele interessado, ele sente as coisas, ele flui na leitura bem. Bom, seguindo então, depois dele meio que cair em crise existencial, porque ele não morre aqui, a gente tem um momento de quebra de expectativa, dá pra dizer assim, que aqui a gente já viu vários mini Shotenketsu, eu tava falando disso antes. Só que aqui a gente chega no Shotenketsu final, assim, o mais forte da obra, entre aspas, né? Que a Sagri fala, os preparativos estão completos, podemos proceder a qualquer momento. Então você fica tipo, algo vai acontecer. A gente vê ele ir pra um lugar estranho aqui, ele, agora você vai ser executado, otário. E a gente vê tipo, o que vai acontecer? E aqui a gente vê um quadro de isca que eu já falei muito aqui no vídeo de Sense Life, mas é muito importante, tá? O último quadro dessas duas páginas, ele servir como um gancho para a próxima página. E, tipo, você vai vendo tudo aqui, o que vai acontecer? Meu Deus, eu só vou saber o que vai acontecer se eu virar a página. Então eu viro a página, pá, página dupla. Você vê aqui que a Sagiri tá esperando o Gabimaru, aí ele, o que é isso? Esse daqui não é uma mera mulher, ela é uma testadora que veio lá do lado do Edo. Você, como assim? O que é essa mulher? Então aqui novamente um gancho para você ler a próxima página. Tipo, você quer saber o que ela é, né? Já que, tipo, você viu um quadrão dela gigante aqui. O que ela é? Uma testadora? Como assim? Aí você vira e fala, é uma decapitadora chamada Yamada Saimon Sagri. Aí explica toda a família Yamada. Aí você, nossa, então ela é uma das decapitadoras incríveis da família Saimon, que é a executora oficial do Shogunato, né? O governante de tudo. Ele tipo, como assim uma mulher? Sim, tal, de fato. Aí lá, você deseja ser morto, certo? Eu considerei o seu desejo. Eu vou considerar o seu desejo concedido. Então você já fica tipo, vixe, vai acontecer alguma coisa. Você vira a página. E você pode ver isso em muitos momentos. Por que eu não morro? É uma pergunta. Então você tipo, por que ele não morre? O que ele tá pensando? Aí você vira a página. Ou tipo aqui, na execução de amanhã. Então você quer ver a execução de amanhã, você tem que virar a página. Vira a página. Ou tipo, ele falando, ele é perigoso. Ele é mais do que perigoso. Aí você tipo, vixe, e vira a página para querer ver a conclusão disso, né? Tipo, claro, tem momentos que essa quadro de isca não é tão apelativo assim, tipo, aqui, né? Aqui é tipo, você é quase obrigado a virar a página, porque tem toda uma construção de tensão aqui de tipo, nossa, Sagiri vai fazer alguma coisa, ele tá indo pro lugar, então você quer mesmo virar a página. Tem momentos que não faz tanta questão disso, mas ainda assim é um gancho para a próxima página. Nunca acontece de tipo, o leitor não tem nenhum motivo para virar a página, tipo, tá todo meio tipo, sem graça. Sempre deixa um motivo pro leitor virar a página. Tem momentos que mais, tem momentos que menos. Então tá, a gente chega aqui e chega nesses momentos aqui, tipo, você vira a página aqui e é presenteado com esse quadro grande aqui, tipo, nossa, ele foi decapitado o quê? Aí você vê, não, mas ele tá normal. Aí você vê ele, tipo, ele tipo, a surpresa dele, de tipo, do leitor de ele ter sido decapitado é a surpresa do Gabimaru. De tipo, você entende, tipo, ele não foi decapitado, ele só sentiu meio que ia ser decapitado, previu que isso ia acontecer. Isso é confirmado ainda mais, tipo, ele falando, essa mulher é genuinamente única, e tipo, tremendo de medo, tipo, meu Deus, eu vou morrer. E aqui novamente um quadro de isca, né, tipo, acabe com ele. E a gente vira, você vê, tipo,
Quase decapitou o maluco. Então, normalmente a anatomia do name, né, que a gente chama, é sempre assim. Tem lá, tem pá, alguma coisa legal, algum quadro de destaque. Aí tem construção, e tem um quadro de isca, a gente vira, pá, tem alguma coisa para recompensar a gente de ter virado a página. Então, tipo, uma isca, tipo, uma testadora do doido, quem é ela? Aí pá, aqui explica o que é ela, tal, tudo mais. Aí aqui tá um outro gancho para virar a página. Aí a gente tem um presente aqui, dá pra dizer assim, um quadro de recompensa da gente ter virado a página, tipo, ela vai executar ele, tipo, oh meu Deus, o que tá acontecendo, tal, tal, tal. Ela realmente vai matar ele, acabe com ele, essa irmão, ele, lá, como desejar. Aí você vira e você vê ela tentando atacar ele. Então é sempre esse fluxo, sempre tem um gancho para você virar a página e depois alguma coisa para recompensar esse gancho, né? Que é meio que conectada, tipo, ele fala, acabe com ele, ela, beleza, aí você vê ela acabando com ele. E sempre, a questão sempre tem um quadro de destaque por página, ou pelo menos na spread, né? Tipo, aqui não tem. Aí já é uma coisa interessante. Por que aqui não tem um quadro de destaque, você pergunta? Dá pra chamar que isso daqui é um quadro de destaque, mas não chama tanta atenção assim. Não tem nenhum quadro muito grande, assim, competindo de atenção aqui com isso. Por quê? Porque logo em seguida a gente tem uma página dupla. Então quando você vê páginas mais densas de texto assim, tipo aqui, que não tem tanta coisa, é porque tá construindo para um momento mais chablau, assim, dá pra dizer assim. Então é sempre bom isso. Se você for fazer páginas com conteúdo de texto elevado, assim, tipo muitos quadros, é bom em seguida você recompensar o leitor com quadros mais assim, tipo páginas com um pouco menos de texto, páginas de impacto, né? Então aqui a gente chega, cenas de ação, tudo mais, aí nada demais para comentar. A gente vê ela dialogando com ele, né? Tipo, que você não tá aceitando a morte, que você tem apego à sua esposa. E novamente, uma página mais densa, assim, sem muitos quadros de destaque, só a cara do Gabimaru assim, mas não tá tão grande assim. Porque logo em seguida a gente tem uma splash page, quase uma splash, né? Tem um quadrinho aqui. Então é sempre isso. Se tiver páginas mais densas na sua história, recompensa com cenas mais assim, porque constrói, né? Essas cenas. Então você tem todo um momento tal construindo essa coisa tipo, ele tá à beira da morte e ele não tá aceitando a morte dele. Aí você, por que ele não tá aceitando a morte dele? Você tem apego à vida assim? E fala, você ama sua esposa. Então esse quadro aqui tem destaque, essa página aqui tem mais destaque, porque a gente teve essas páginas aqui construindo essa momento. Eu falei disso no vídeo de Sense Life, mas aqui é bom recomendar que mangá é sobre construir momentos, né? Então a gente tem toda uma construção para esse momento aqui, tem o momento em si que é impactante e tem uma construção depois. Então esse fluxo também é interessante. Às vezes os autores aqui vão colocar um momento legal, eles colocam só um momento legal e pronto, acabou. Já chega passa para o outro. Mas essas construções, tanto antes, tanto depois, são muito importantes. Porque engrandecem essa cena aqui. Essa página sozinha não é incrível, é só o Gabimaru e uma frase. Ela se torna incrível porque tem toda uma construção antes e uma construção depois. É que a gente chega, pá, cena de ação, conversa, ele cala a boca, e tal. Aí novamente aqui o flashback fica claro por conta da calha aqui no fundo. E até é interessante, né? Porque aqui é tipo, o Gamimaru tá gritando aqui no presente e ela tá falando no passado, mas mesmo assim você entende, né? Que tipo, esse daqui é o presente, essa balão aqui é do passado já, e aqui mostra ele no passado. E novamente aquilo, né? A gente já viu uma cena super tensa dele lutando contra a Sagiri aqui, sendo quase decapitado. E depois alivia a tensão com flashback. Aí tá lá, tem eles. Então, tudo mais. Inclusive quadros, né? Uma página mais densa. Não, aqui tem um quadro de destaque, né? Mas. Tudo mais. E aqui páginas mais densas também, tudo mais dele. Aliviando a tensão, aí a tensão volta aqui. E depois recompensado, né? Com essa splash page bizarra aqui dele. Não uma splash, né? Mas quase uma splash, que é uma página quase de um quadro só. Dele preparando para dar um ataque super impactante e tudo mais. Até que, pá. Uma outra quebra de expectativa, sim.
toda essa construção aqui, o leitor vai achar que é tudo isso porque o Gabimaru vai usar um ataque muito louco, porque ele está muito bravo, mas não. Ele constrói toda essa expectativa para quebrar ela, falando tipo, ah, você pode rever a sua esposa. Ela fala que ele recebe um perdão oficial do Shogunato se ele for pro além em vida. E que esses dois quadros, né, de interação de personagens, tipo, os quadros têm quase o mesmo tamanho, mas é porque eles estão com uma interação legal. Assim, tipo, ele, ah, você vai pro outro lado. Ele, ah, eu vou morrer? Ela, não, exatamente. E aqui, e lembrando, tá? Aqui tem uma página dupla super impactante e tal, que só que a gente pensa, por exemplo, ah, por que não teve uma construção maior até essa página, tal, já que é uma coisa super importante para a história, né? Essa questão do Shiseikiyo, né, a Ilha do Parasíaca. Aqui teve só uma página de construção disso, né, dessa ideia. Por quê? Porque é uma coisa importante, mas é uma coisa que vai ser mais destacada lá pra frente. Por isso que ele usa essa página dupla e ele destaca sobre isso depois, né? Então, nem tudo na sua história precisa ter um destaque gigante. Tipo, ah, aqui teve várias páginas construindo para esse momento aqui dela mostrando perdão. Porque o autor queria destacar isso. O importante não é essa ilha paradisíaca. O importante é o fato desse personagem aqui, que a gente gosta dele já, receber um perdão oficial para voltar para a esposa dele. Então, o fato dele ter aqui nessa ilha é um bônus que ele está adicionando para deixar você interessado. Então, aqui ele não está fazendo questão de construir isso, porque o foco em si não é tipo, nossa, olha como essa ilha é incrível e você vai se interessar e ler por causa dessa ilha. Não. Serve também para manter você entretido lendo, mas ele não dá tanto destaque a isso porque tem outras coisas que ele quer dar destaque. Ele prefere dar destaque ao protagonista e a esse fato, né, dele receber um perdão e poder voltar para a esposa dele, do que para a ilha. Claro, a ilha tem destaque, porque, né, tem uma página dupla e depois tem umas 6 páginas falando dela. Mas a atenção maior é para o protagonista. Então, claro, poderia ter mais páginas só desenvolvendo essa ideia da ilha. Tipo, antes, né, construindo, tipo, nossa, é uma ilha paradisíaca, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, umas 3 páginas assim, para depois mostrar isso daqui. Aí aqui ficaria ainda mais impactante, né, porque é uma página dupla. Uma página dupla, querendo ou não, é impactante. Porém, tem coisas mais importantes. Acontece muito entre iniciantes deles não saberem o que é mais importante e o que não é. Então, se tudo for, por todas as suas páginas, todos os seus momentos forem o melhor momento de todos, o leitor não vai saber o que é mais importante e o que não é. Então, ele vai ficar perdido, ele não vai se envolver tanto. Então, por exemplo, a gente se envolve mais com o protagonista porque ele é, entre aspas, o centro das atenções em alguns momentos. A gente se envolve com esse fato aqui porque ele é o centro da atenção dessas páginas aqui. Toda essa construção. A gente poderia, por exemplo, ter muito mais construção nessas cenas aqui dele sendo executado. Por exemplo, aqui no anime a gente tem mais construção, né? Demora mais para essas cenas acontecerem. Mas aqui é literalmente, tipo, a cena dessa execução do caldeirão são 2 quadros. Poderia ter mais para mostrar, tipo, no começo é impactante. Mas isso não é mais tão importante. O leitor aqui, nas 2 outras execuções, já entendeu que ele é, tipo, muito forte. E não vai morrer fácil. Então aqui ele foca mais em outra coisa. Ele constrói essa tensão para o momento da Sagiri, que é mais importante do que isso daqui. Então você tem que saber dosar o que é mais importante na sua história e o que não é. Então aqui aí é importante, mas o Gabimaru é mais importante. Por isso que ele tem mais tempo de tela, mais espaço. Tem toda uma construção aqui antes e tal. E aqui no caso da ilha só tem 2 páginas para construir essa ideia da ilha. Tal. Tem um pouco, fala um pouco disso aqui antes, né, nessa página que ele fala, é o Elixir que deixa o pessoal imortal da ilha do Shinsekiyo, mas é pouca coisa, só para dar um foreshadowing. Então lembre sempre disso, tá? Você precisa construir momentos legais na sua história. Eu falei disso praticamente na análise inteira, né? De construir momentos, né? Tanto antes, tanto depois, aliviar a tensão, abaixar a tensão, etc.
Porém, você não pode fazer todo momento ser um momento mais legal. Tem que ter uma hierarquia, né? Do que é mais importante do que é menos importante. Por exemplo, esse drama dele de tipo dele se apegar à vida é a coisa mais importante desse primeiro capítulo aqui. Por isso que tem mais destaque. Tipo, tem o quê? Umas 2 páginas, depois umas outras 2 páginas, depois umas 6 páginas, 7 páginas, um flashback inteiro, aí depois vai, tá aqui. É muito tempo só mostrando o drama do personagem dele, tipo, ser um ninja, mas querer ficar com a esposa e viver uma vida normal. E por que tem tanto tempo de construção, assim, de impacto? Tem tipo umas 3 cenas interessantes aqui nesse meio tempo. Porque é a coisa que o autor mais quer destacar. Ele poderia dar todo esse tempo para desenvolver a ideia da ilha, mas ele não quis, porque não é a questão mais importante. Então você tem que saber hierarquizar o que é mais importante e o que não é. Porque aqui, beleza, ele fala a Sagri fala da ilha e tal, mostra essas cenas impactantes e tudo mais, e a drama não, a sinopse principal da história, né, que vai levar o Gabimaru para essa ilha, que ele vai ter que disputar contra os criminosos para ver quem vai ser o criminoso que vai receber o perdão oficial, né, e poder voltar a viver normalmente. E novamente aqui uma página desenvolvendo o drama do Gabimaru. Tipo, ele vai. Nossa, essa ilha tá muito perigosa, é um paraíso, um bagulho muito estranho, né? O pessoal vira flor. Ele vai ter que lutar contra outros criminosos, mas tá, beleza. Tem isso, só que mais importante, você vai poder voltar para sua esposa. Esse é o foco aqui. E aqui novamente, tá? Splash pages, que o Yuji Kaka é muito bom fazendo splash pages. Então, tipo, você vai pegar a sua vida com ela, Gabimaru vazio, tudo mais. Então essa splash page aqui em si, o importante dela não é a arte, é o diálogo dela. Então, aqui mesmo depois de ter construído toda essa ideia dele ser tipo amar a esposa dele, querer viver com ela uma vida normal e tudo mais, se apegar da vida, ainda ele faz questão de gastar uma página inteira só para afirmar isso de novo para o leitor entender definitivamente que ele é apegado à vida com a esposa. E aqui novamente, se já não fosse bastante quebrar a expectativa dele ser executado pela Sagiri e quebrar a expectativa dele poder ter um perdão, quebrar a expectativa de que para ter esse perdão ele precisa estar numa ilha paradisíaca. Ele quebra a expectativa de novo do que os caras não vão deixar ele e aí, porque eles são do mal, chatões. E aqui a gente é presenteado, né? Tipo, essa página que tipo, eles, não, você não vai ser livre, eu não tô nem aí se o Shogunato deixou isso. A gente vê ele, tipo, tá aceitando isso e tudo mais, e ele usando um ninjutsu. Você fala, precisava dessa cena dele usando ninjutsu? Claro que não, mas é legal. É literalmente isso. Aqui a gente tem uma página dupla dele usando o ninjutsu, o Ninpo, chama estética, é muito zica, eu adoro esse poder dele. Ele explode fogo aqui, destrói geral. E aqui acaba, né, o primeiro capítulo de Shigokuraku. Isso daqui serve mais para chamar a atenção do que vai ser em diante, que aqui mostrou eles lutando e tal, mas aqui ficou em segundo plano, né? No anime dá mais destaque essa luta, porque tem a questão da coreografia. Aqui ele deixa como segundo plano, então o que está acontecendo na troca de golpes fica na sua cabeça, né? Você imagina isso. Então inclusive é uma dica, tá? Você precisa mostrar uma luta, mas não quer dar tanto destaque a ela, usa a imaginação do leitor. Aqui, por exemplo, nesse quadro, poderia estar acontecendo tipo 10 golpes, 20 golpes, 30 golpes. Fica na imaginação do leitor. E aqui a gente tem essa cena aqui para concluir a história, né? E mostrar tipo, beleza, vai ter cenas de luta legal, esse personagem tem um poder legal, então e o Jikaku faz questão de, mesmo esse drama todo aqui já sendo suficiente para o leitor ler o próximo capítulo, ele faz questão de adicionar mais coisa interessante ainda depois para mostrar que tipo, é uma coisa legal. Tipo, ele tem um poderzinho, ele, nossa, fez todo esse estrago aqui. Então esse cara, além de ser tipo muito forte, a gente já viu isso antes, ele tem ainda poder de fogo. E mesmo, de novo, mesmo ele já tendo falado que ele ia pegar da vida, aqui de novo ele fala que tipo, eu vou sobreviver tudo isso só pra voltar pra casa, por você. Então, o Yuji Kaku faz questão de deixar claro os objetivos principais dele e o que é mais importante e o que é menos importante. Então, mesmo tendo
duas páginas aqui dele usando um poder super legal. O destaque em si não é nisso, só para mostrar que tipo, ele tá definitivamente querendo viver, né? Resistir na vida e mostrar alguma coisa legal pro leitor no final, deixar uma impressão nele, né? De tipo, beleza, essa obra não vai ser uma obra normal, vai ser legal ler o próximo capítulo. Além dele fazer questão disso, de manter o leitor interessado no final, ele ainda faz questão de reforçar os principais temas dele, né? Então é a questão da clareza. Isso pode soar meio... Aqui no ocidente pode soar meio... Nossa, mas ele está repetindo a mesma coisa várias vezes. Isso é falta de narrativa. Mas não. Porque ele está só reforçando as coisas que ele quer reforçar, né? Mostrando as coisas que ele quer. Então ele deixa claro para o leitor isso, porque ele quer que o leitor sinta muito isso. Por isso que ele dedica tanto tempo a reforçar essa ideia do Gabimaru. Porque é importante para a história. Então, ele pode mencionar... Se ele mencionar isso só uma vez, vai ter um impacto mínimo. Mas se ele falar várias vezes e repetir isso, né, de certa forma, não de forma chata, né, de forma tipo repetir toda vez, o Gabimaru é apagado da esposa. Ele faz de formas diferentes e formas variadas, formas interessantes. Então a gente tem isso dele resistindo à morte, percebendo tipo, tenho apegado, tô apegado à vida. Tem isso dele dos flashbacks com a esposa dele, tem várias vezes. Tem isso da Sagri dando uma oportunidade de perdão para ele, né? E tem isso aqui, tem isso várias vezes de formas variadas para essa impressão, né, ficar na cara do leitor. Porque é isso, personagens bons são personagens fáceis de entender, então você entende fácil que tá, esse personagem é apegado à vida, apegado à esposa, mesmo sendo um ninja vazio, sem coração. E ele quer o perdão pra voltar pra esposa dele. É isso que você precisa entender do Gabimaru. E você entende isso fácil. O Yuji Kako deixa isso claro pra você. E muitas vezes os mangás brasileiros pecam nisso, né? Não deixam as coisas mais importantes da história claro. Eu falei um pouco de Sense Life, da clareza de Sense Life também, que é outro motivo dele ser tão bem sucedido. Que tá, mesmo a gente sabendo que, por exemplo, o poder do Caleb funciona de tal forma, o poder do Noah funciona de tal forma, o Glitch faz questão de mostrar isso de forma mais clara depois, e antes, e durante, para essa impressão ficar clara no leitor, ficar marcada nele. Então, um personagem marcante, né, que é icônico, é aquele fácil de entender. Então, ele deixa o personagem fácil de entender. Então, bom, isso foi a análise, né? Deu pra falar de bastante coisa, né? De Gokuraku. É um mangá ótimo para você pegar de referência, se você está começando a fazer mangá agora, né? Porque ele é isso, ele não reinventa a roda em nenhum momento. Ele faz as coisas de forma decente, suficientemente decente. Só que ele é muito decente, então ele não é aquele tipo de mangá bom, mas não chega a ser um mangá tipo lendário assim. Eu gosto muito, é o meu mangá favorito. Mas em questão técnicas, ele não é um mangá tipo o Dragon Ball, que é tipo lembrado como o Jukaku não é nenhum mestre da quadrinização, coisa assim. Mas é um mangá muito bom, muito decente. E ele faz tudo de forma simples, né? Ele não reinventa a roda, dá pra dizer assim. Então é fácil de você entender o que o autor quis passar, os objetivos dele na página. Então acho que é isso. Acho que a reflexão final que eu diria aqui dessa análise é que para você fazer um mangá bom, você precisa cumprir os objetivos do seu mangá. Além de construir momentos, né? Você precisa cumprir os objetivos da página, dos melhores jeitos possíveis. E claro, tem vários jeitos possíveis de você cumprir os objetivos da página. Então vai depender das suas preferências. O que você mais quer? Qual objetivo você acha que é o maior objetivo do capítulo? É mostrar o poder de fogo do Gabimaru, por exemplo? Se fosse, seria completamente diferente esse primeiro capítulo. Se a coisa que você mais quer destacar é o fato da Sagiri ser uma executora muito boa. Seria completamente diferente. Ou, por exemplo, você poderia destacar toda essa questão da esposa do Gabimaru com mais flashbacks do que luta. Então você destacaria isso. Entende? É toda uma questão de princípios, de coisas que você quer destacar ou não. Então fica essa reflexão de cumpra os objetivos da sua página, cumpra os objetivos do seu mangá e saiba o que é mais importante e o que não é.
Mas o vídeo não acaba aqui, né? Porque eu venho fazer uma espécie de proposta aqui, porque eu estou fazendo mentorias de mangá personalizadas, né? Então, se você gosta das minhas análises aqui, gostaria que eu fizesse uma análise tipo essa daqui, só que só para o seu mangá, né? Está aqui, né? Eu faço R$10 até 15 páginas. Eu vou analisar página a página, quadro a quadro, com base em Kishote Kitsune, personagem, dar sugestões, dicas de autores famosos, correções, exemplos, livros, vídeos, recomendar coisa, e ainda conversar com você, né, sobre a obra, feedback. Eu vou entregar todas essas questões da análise em um documento gigante, assim, não gigante, tipo gigantesco, mas tipo um documento falando, analisando cada página, e eu entrego esse documento em até 7 dias, e fiquem ligados, né, que as vagas são limitadas e os preços podem subir dependendo das quantas análises eu for fazendo, né. Então, se você se interessa, né, quer uma mentoria personalizada comigo, quer que eu envie, né, esse documento com uma análise só da sua obra, chama lá no direct do Instagram, que é LapisHB, com um L no lugar do I. Tá na descrição também, se você se interessar, né, todas as minhas redes sociais, os projetos que eu já fiz, os mangás que eu já fiz. E lembrando, né, que eu não vou estar falando questão de arte, em questão de roteiro de história, eu vou estar focando nessas 3 questões aqui. Nos seus personagens, nos seus names, na quadrinização, né, aqui, narrativa visual, no Kishotenketsu e na visão de mangá, né, do mangá como produto, que eu falei muito isso no vídeo de Sense Life. No mangá como uma coisa que é feita para entreter, para deixar o leitor interessado, emocionado, etc. Então o meu foco em si vai ser nessas questões. Então não espere que eu vou falar tipo como construir narrativas incríveis, interessantes. Apesar de eu já ter esse tipo de conhecimento, eu vou focar nessas 3 questões aqui, 4 questões, que são as coisas mais importantes no mangá em si. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até uma próxima vez.